Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor por mais um vídeo maravilhoso, por mais uma palavra edificadora. E que tudo que for dito seja para a glória do Pai e para edificação, amém? E já inicio aí fazendo uma pergunta. Quem aí gosta de ser disciplinado, né? Porque esse vai ser o assunto, o foco desse vídeo. Então, para dar início, eu vou ler aqui Hebreus 12, versos 4 ao 6, que diz... Eu vou ler até o 7. Olha só o que diz. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Abre aspas, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Isso aqui é extraordinário. Sentir do Senhor de trazer aqui para vocês e trazer um pouco assim também da história comprovada, e trazer também o vídeo. Ele tem colocado essa questão da originalidade do povo de Israel, do povo descendente de Cã, que é o povo preto, povo moreno, povo mulato, embora hoje seria até uma falta de sabedoria, colocando como caracterizar, né, o povo legítimo, o povo de descendência, somente pela cor da pele. Houve aí uma miscigenação, uma mistura, mas o que de fato existe espalhado sobre a terra, e não é difícil de caracterizar, conhecer essas pessoas, saber quem elas são. A própria medicina já identifica pelo tipo sanguíneo. O fato é que esse povo foi espalhado sobre a terra. No tempo da escravatura, né? Existe um número gigantesco no Brasil, Estados Unidos, em vários lugares. Não só o povo preto, mas os que descendem deles, né? Então, o que hoje nós, visando a questão da salvação, a questão do Israel enxertado, é melhor, ou melhor dizendo, o certo é seguir pelo que diz o Evangelho. Porque é Israel quem o é circuncidado no coração. Então precisamos de fé, precisamos passar pelo processo. Essa questão de legitimidade sanguínea, descendência, isso é uma coisa que o Criador conhece, sabe quem é. Mas eu quero colocar de um jeito muito maravilhoso, porque é comprovado na história, comprovado na Bíblia, o sofrimento do povo do Criador. Como eu já disse em vídeos anteriores, esse povo está mergulhado em muitos segmentos religiosos que não está de acordo com a doutrina bíblica, mas são costumes, tradições. Então eles ainda permanecem muito impregnados, embora um grande número já convertido pelo Evangelho, pelo que diz a palavra do Senhor. Mas tudo no seu grau de conhecimento. Quanto mais conhecimento da palavra, mais o Senhor nos dá a liberdade de cultuá-lo, de sermos o sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, por conta de uma mente consciente,
direcionada sobre o que diz a palavra e sobre o entendimento espiritual. Aqui em Deuteronômio 28, a partir do verso 1, vai falar das bênçãos da obediência. Eu vou ler só o início, vou ler os versos 1 e 2, que diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E se você continuar lendo, você vai ver até o versos 14, falando a respeito de promessas de bênção, tendo em mente que esse povo estava direcionado a obedecer o Criador e os seus mandamentos. Eles foram direcionados a isso. Eles não estão aqui no tempo do Cristo, após Cristo, é antes. Então eles precisavam ter em mente os mandamentos, seguir em conformidade aos ensinamentos dos sacerdotes, e eles teriam bênçãos sobre a vida dele. E aí Ezequiel e as outras profecias e a própria história da humanidade vão comprovar que o Israel, ele foi invadido, ele não está mais sendo pisoteado pelo povo originário descendente do povo hebreu. O próprio povo que moram lá já sabe que, eles sabem, os próprios descendentes, que eles não são a descendência hebraica, mas enfim, estão na terra de Israel. E, como diz a própria palavra, seria pisoteada pelos gentios. Ela é pisoteada por gentios. É só conhecer um pouco das tradições, dos costumes deles e ver que não tem nada a ver com os costumes de outros que são descendentes hebreus. Só dá um giro por continentes africanos e ver as tradições e que estão mais próximas do que diz a palavra do Senhor. E é interessante que aqui, a partir do versos 16 do capítulo 28 de Deuteronômio, até o verso 68, é tudo maldição. É interessante você ler porque não tem como, né? Mas está aqui escrito todas as maldições e você vai ver que caracteriza um povo. E certamente você conheceu alguém dentro dessas características aqui de sofrimento. E aconselho que leia para que eu dê seguimento aqui, não tem como ler tudo. E como eu li aqui em Hebreus, o Senhor disciplina quem Ele ama. Então, foi necessário o Senhor disciplinar o povo dele de um modo duro, mas eu consigo enxergar o amor do Criador. Porque com a desobediência aos mandamentos, e depois vem Cristo, o tempo de Cristo, Yeshua, ele caracteriza os 10 mandamentos em 2, fazendo um resumo, mas englobando todos eles, como eu tenho dito no canal. Os primeiros 4 mandamentos: amar o Criador, reverenciá-lo, ter somente Ele como o Criador. E o primeiro e o segundo são 6, voltado do homem para o homem, para que não transgredirmos as leis para o nosso próprio bem. E para que haja aí uma harmonia no mundo, né? Para que haja um equilíbrio. Então o Senhor, Ele é o grande juiz, é o grande orientador, e que deu aí ao homem essa capacidade de se espelhar o que diz a palavra e colocar nas leis, para então disciplinar o povo, né? E o Israel, você lendo lá Deuteronômio 28, a partir do versos 15 aos 60 e poucos, né, como eu disse, você vai ver que quem é que correu para não ser morto nas caatingas, está lá escrito, não dessa maneira, mas no tempo de fuga da escravidão, muitos fugiam.
eles estavam atormentados, a situação não era fácil, né? Homens guerreiros nas suas tribos, no seu país, de repente são enviados em navios negreiros para outros continentes para serem distribuídos como mercadoria para exercer esse serviço escravo. Está aí nos livros de histórias para quem, desde 1500, para quem quiser ler. E até 1800, um pouco antes da abolição, eles continuaram nesse trabalho escravo, porque eles não foram remunerados, não tiveram terras para plantar e começar de cedo. E tudo isso era cumprimento, gente. Aqui onde eu moro atualmente, de Souto Soares para cá, um pouquinho antes de Souto Soares, tem várias localidades de vários povoados localizados, conhecido como, agora me fugiu aqui, Colombos, isso, Colombos, com lugares povoados que se concentraram, fugiram, tomaram posse de terras, conseguiram sobreviver, sim, muitos conseguiram sobreviver, com medo, porque as áreas, quando houve a abolição da escravidão, da escravatura, eles não tinham para onde ir. Então eles ficavam ali próximo, e tudo isso é documentado na história, acredite, eu não falo do que eu não leio. Em cada região existe um grande diferencial, porque o Nordeste, por exemplo, na época tinha muita terra produtiva e eles conseguiram se safar. Mas muitos, onde estavam localizados em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente São Paulo, eles foram mais levados para as periferias depois de um longo tempo. Mas antes, o bairro da Liberdade era um epicentro do povo descendente africano, povo escravo, que trabalhavam para os feudais, para os grandes fazendeiros. Ali tá, a história tá lá, embora hoje existe uma grande rodovia, né? Mas ali existia um rio, na ponte. É que é tanta coisa que vem à mente que às vezes me falha. Eu não sei se é Anhangabaú que fala, mas lá em São Paulo, ali existia um rio, e eles é que eram os responsáveis para retirar os dejetos, né, do povo abastado e jogar para fora. Então ali tá cheio de história, tem muita coisa maravilhosa que comprova que esse povo de Deuteronômio sofreu, como está escrito, se cumpriu. E foi, para não me alongar, foi passando o tempo e vindo a modernidade, as grandes construções, eles foram usados em serviços braçais, sempre em serviços braçais, e foram recebendo as migalhas ao ponto de se afastarem mais do centro e construir suas casas nas periferias, e está lá o resultado de hoje. As grandes comunidades, hoje não se fala mais favelas, né? Porque graças a Deus está acabando mais essa coisa dos barracos de madeira. Existe um ou outro, mas as pessoas conseguiram construir tijolos, e foi então conquistado aí, né, muitas grandes comunidades dentro de São Paulo, no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro. Então esse povo está caracterizado aí. Para quem quiser entender e conhecer a história, é o povo descendente hebreu. Foi espalhado, e no Brasil tem um grande número. Por isso eu sempre coloco assim de pingadinho. Hoje eu estou falando um pouco mais por conta dessa disciplina.
a promessa lá de bênçãos é que obedecesse os mandamentos. E essa promessa, ela se estende. Eu vou ler aqui em João, capítulo 14, versos 15, que diz: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E no verso 6 ele diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então agora, na nova aliança após Cristo, foi estabelecido é como se fosse um decreto. Lá era obedecer os mandamentos e seguir o ensinamento dos sacerdotes. O povo precisava ter a orientação. Depois de Cristo, temos o Espírito, temos a palavra impressa e temos a confiança no sacrifício dele, que ele conquistou a salvação para nós, por nós. Então, quando mergulhamos no conhecimento da palavra do Criador, essas maldições que foram lançadas lá atrás por conta da desobediência, ela cai por terra na nossa vida. Passamos a viver as bênçãos. E só que não quer dizer que essas bênçãos nos trará riquezas ao ponto de nos tornar milionários. Porque o dinheiro, para mentes corrompidas que ainda estão passando por essa disciplina, a disciplina é o Evangelho, hoje, o conhecimento da palavra, a gente vai sendo formulado por ela, vai sendo renovada a mente, a gente vai aprendendo a viver para que não nos corrompamos, porque existe ainda o perigo de se corromperem. E a verdade é que muitos ainda usam da palavra do Criador para ganhar dinheiro e se enriquecerem, por conta da intenção má, né? E por conta disso, muitos enriquecem, porque são fraudulentos, são mentirosos e levam muitos ao engano. Então, na proporção do conhecimento, volto a dizer, nós vamos sendo libertos. E o que o Senhor quer de nós é que sejamos de fato libertos para obedecer os mandamentos que o Senhor incorporou em 2, que é amar o Criador de todo o coração. E para isso precisamos ter o conhecimento de como amá-lo, de como adorá-lo. E qual é a forma certa de adorá-lo? Está nos evangelhos. E amar o próximo. Assim não vamos fraudar a lei, não vamos fazer mal a ninguém, vamos viver em paz. O Criador continua a nos tratar como filhos por adoção. Aqui em Provérbios, deixa eu ver aqui, Provérbios 3, 12, diz, eu vou ler o 11 e o 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O Criador disciplinou Israel, o povo descendente hebreu, descendente de Cã, e se você for buscar conhecimento sobre a tribo e sobre Cã, você vai ver que Cã recebeu uma maldição do pai, não é? Porque o viu nu, e ele seria escravo, ele seria servo, já se comprova aí, ele seria servo dos seus irmãos. E isso, depois vem Jacó, abençoa ali os 2 filhos de José. José até chega a querer colocar a mão do pai na cabeça do mais velho, para que ele recebesse a bênção de acordo, mas tudo está dentro do controle. Entenda isso, no que se refere à humanidade, está tudo dentro do controle do Criador. É claro que existem descendentes de civilizações antigas. Existem pessoas obstinadas a adorar os seus deuses, a adorar as suas divindades e não ao Criador.
e por conta desses muitos se corromperam, muitos ainda estão corrompidos. Mas existe um tempo do Criador para que esses filhos por adoção sejam revelados. A natureza mesmo geme na expectativa de que os filhos de Deus sejam revelados, a natureza, ela tem uma grande expectativa de que os eleitos sejam revelados. E a revelação vem pelo entendimento da palavra do Criador. Revelação de um conhecimento de um todo, para entendermos o processo, o andamento e o processo do agir do Criador na humanidade, que demonstra o seu amor em não suprir a necessidade do seu povo por conta que está em condição de rebeldia, mas que já nasceu numa condição de desde cedo ter que lutar e correr atrás para sobreviver. Essa é a grande verdade. Para sobreviver. Não é para ficar rico, não é para se tornar milionário. Acontece de um ou outro por conta de o futebol, é isso e aquilo, e por causa da inteligência também, da perspicácia, corre atrás, um ou outro, porque o Senhor conhece a conduta, o Senhor permite que evolua na vida financeira. Mas a maioria precisa trabalhar de dia para garantir a janta à noite. E o que isso representa? Isso representa, muitos podem não concordar, mas eu estou falando pelo entendimento bíblico. Representa a misericórdia do Senhor em fazer que muitos aprendam desta maneira. Aprenda a valorizar. Existe um ou outro com uma mente distorcida para o mal, porque às vezes quer buscar o caminho mais fácil, se corrompe com coisas que são danosas. Sim, existem. Mas vão aprender quando tiverem de frente ao perigo, o perigo de morte, né? Porque se está transgredindo a lei, corre o risco de morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor está no controle. O Senhor ensina, o Senhor disciplina todo o tempo. Então qual é o pai que não vai disciplinar um filho que ama? O filho volta contra o pai, fala uma palavra que não agrada, tem uma atitude que não é boa, o pai vai disciplinar, porque o pai quer ver o filho andar no caminho justo, no caminho reto, que não vai lhe causar mal. Assim é o Criador. Embora temos que entender também que nos tornamos filhos por adoção, a partir do momento que fomos renovados, transformados pelo modo de vida, pelo Evangelho, somos filhos adotados. O Senhor nos adotou, o Senhor nos acolheu como filho por conta do sacrifício do Filho dele. Então somos todos enxertados aí em Cristo. Amém? Então que vocês tenham entendido a relação de Deuteronômio 28 com Hebreus 12, a partir do verso 6, Provérbios 3, 12 e João, capítulo 14. É interessante ler o capítulo inteiro de João, porque ali o Senhor está disciplinando. Ele está se revelando como caminho. Ele é a direção, né? E os mandamentos é algo que tem que fazer parte da nossa disciplina cristã, da nossa doutrina cristã, entendendo que amando o Criador e amando o próximo, obedecemos. E a palavra do Senhor diz que Ele não deixa que o justo padeça o pão, mendigue o pão. Então, a partir do momento que você é justificado em Yeshua, que você compreendeu o Evangelho, você tem bênçãos para a tua vida, para você sobreviver e não se corromper. Ter um equilíbrio e não se alinhar ao erro ou aos erros, seja doutrinas de homens,
seja conceitos do mundo. Você não se permite ser mais moldado ao mundo, porque a tua direção é Cristo, Ele é o caminho. A tua direção é a palavra do Senhor. E eu creio que até a tecnologia, tudo é permissão do Pai. A tecnologia, ela está aí para que muitos sejam alcançados pelo conhecimento. Porque hoje as pessoas não desgrudam dos celulares, né? Das suas... dos seus meios de comunicação. Então estão sempre ali atentos. Então é bom a gente levar o conhecimento a todo modo. E o Senhor tem levantado homens, mulheres, pessoas capacitadas a levar o ID, a mensagem do reino, e também conhecimentos históricos, para que as pessoas tenham confiabilidade no que diz a palavra do Senhor. Ontem eu assisti um documentário, 1h25, eu publiquei no Facebook, na minha página do Facebook, e é como extraordinário, falando da vida de Cristo, dos passos ali, pela visão bíblica, comprovando a história, a realidade, todo o conjunto ali histórico de localidades que ele passou, lugares que ele foi, que ainda estão bem caracterizados ao tempo, embora em ruínas, mas comprovando os passos do Filho. Isso é maravilhoso. Agora eu não tenho aqui o canal, mas o canal onde eu assisti. Qualquer coisa, se vocês tiverem interesse, vocês falam aí que eu coloco o link ou na descrição, ou então coloco nos comentários aí, tá? Para que vocês vejam como que é extraordinário, é maravilhoso. É comprovado, gente. Não tem como ter inocente diante do Senhor dizendo que não crê na veracidade da palavra do Senhor. O que falta é o clamor, temor, para pedir sabedoria e entender a letra espiritualmente. A letra em si, ela comprova pela história que ela é real, que ela aconteceu, que o filho nasceu, cresceu, evangelizou, teve encontro com o povo descrito nos evangelhos. Não tem como dar um de descrente. Amém? Então que o povo do Criador desperte, que o povo saia da condição de rebeldia e venha para a obediência, para começar a desfrutar do reino invisível, mas muito esclarecido no que diz as parábolas, um reino maravilhoso que nos aguarda. E o Senhor, Ele está às portas. O tempo não nos é dado ao conhecimento, mas pelos acontecimentos já prevemos aí que está às portas o retorno de Yeshua para a glória do Pai e para o nosso bem. Amém? Porque o mundo precisa do retorno dele. Então que o amor e a graça do Pai esteja com todos vocês. Obrigada por assistirem até aqui. E por favor, leia na íntegra todos os capítulos, tá bom? Fiquem todos na paz.